O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs que nos acompanham através das nossas plataformas digitais, fazendo de seus lares uma extensão da nossa comunidade, de nossa paróquia, as equipes de liturgia, a música, a Pascom, que aqui conosco se fazem presentes, nos auxiliando, juntamente com o nosso diácono, esta Santa Missa festiva, de modo peculiar para esta comunidade, que apesar de estarmos celebrando São Pedro, que é o patrono, o padroeiro desta paróquia, também celebramos o martírio de São Paulo, apóstolo. Paulo e Pedro, duas grandes figuras totalmente distintas. Pedro, que representa ou que simboliza a lei, a ortodoxia, a chave, aquele que mantém, digamos assim, a organização e a sistematização da igreja. Paulo, um homem erudito, que estudou na escola de Gamaliel, de sua época, uma das melhores escolas. Um homem muito sábio, intelectual, que através ou depois da sua conversão, levou o evangelho aos pagãos, aquele que ultrapassou o evangelho, fez uma experiência profunda com Jesus ressuscitado. Ele fala que ele é um apóstolo, mas na verdade ele não conviveu pessoalmente com Jesus, mas a experiência que ele faz com Jesus ao cair do cavalo dá a ele esta condição, como se estivesse vivido pessoalmente com o Mestre. E também nós somos chamados a rezar pelo Papa Francisco,
Ele que, como falava no início, o legítimo sucessor de Pedro, Pedro I Papa, e o Papa Francisco assume no seu ministério, no seu pontificado hoje, a mesma missão de Pedro, de ligar e desligar o céu da terra, isto é, fazer o intercâmbio, ser o intermediário entre o céu e a terra, entre o humano e o divino. Se nós, irmãos católicos, não acreditamos nesta verdade de fé, no poder que o Papa exerce dentro da igreja, nós não somos igreja católica. Então, tudo aquilo que o Papa fala é para nós uma verdade de fé, porque ele é o legítimo sucessor de Pedro. Peçamos em nossas orações pelo Papa Francisco as suas inquietações que traz no coração, as suas preocupações, seu desejo de ver esta igreja de portas abertas, como ele mesmo tanto diz, que ele não se sucumbe, não se desanime diante dos contratempos, diante daqueles que querem destruir a igreja. A leitura do Atos dos Apóstolos, Lucas nos mostra que a política, na pessoa de Herodes, perseguia a igreja primitiva. Herodes então manda prender alguns membros da igreja e torturá-los até a morte. E dentre estes que estavam presos, se encontrava Pedro. O que me chama a atenção, irmãos e irmãs, nessa leitura é que enquanto Pedro está para ser matado ou morto, a igreja reza continuamente por ele. Interessante que Deus escuta a oração da igreja, a tal ponto Deus enviar o seu anjo na cela onde se encontrava Pedro e soltá-lo. Nós percebemos aqui, parece-nos que Pedro foi preso como um bandido. Eram 6 guardas que estavam vigiando Pedro para que ele não fugisse da cela ou da prisão. Mas Deus é delicado, Deus é amoroso, de tal modo que o seu anjo toca o ombro de Pedro e ele acorda. As correntes que estavam prendendo ou segurando Pedro caem de suas mãos. E o anjo ordena que Pedro então se arrume, coloque o cinto, a calça, as sandálias para ir embora. E Pedro só vai entender o que estava lhe acontecendo quando ele chega na rua em que o portão se abre sozinho. Eram 16 vigias e, no entanto, nenhum deles viu Pedro sendo resgatado, sendo retirado da prisão. Caros irmãos e irmãs, é graças à oração, à preocupação da comunidade pelo seu líder, Pedro, que Deus escuta, que Deus intervém, que Deus vem ao encontro de Pedro. Assim nós vamos perceber, é de suma importância sermos comunidade, é de suma importância sermos igreja, é de suma importância nos pertencermos a uma comunidade, vivermos em comunidade, porque é através da comunidade que Deus realiza os milagres, que Deus nos liberta. É triste, às vezes, nós encontrarmos tantos católicos
que não fazem parte de nenhuma comunidade. É triste encontrarmos tantos católicos que simplesmente receberam o batismo e que hoje não participam de uma comunidade. E aí, meu irmão, minha irmã, poderemos dizer que talvez há muitos problemas na sociedade, de todas as ordens e níveis, porque os membros da comunidade não estão participando dela eficazmente. Então, se você é batizado, caro irmão, cara irmã, dentro desta igreja de Cristo, faça parte dela. A sua comunidade deve reunir, não agora na pandemia, mas fora da pandemia, ela deve reunir-se todos os domingos. E a comunidade, os membros da comunidade reunidos têm força para suplicar, para interceder em favor dos membros que estão passando por necessidade, passando por aflição, passando por algum problema. E ainda, diante deste texto, talvez nós temos que nos questionar: será que a nossa comunidade está intercedendo pelos seus membros? Será que a nossa comunidade está rezando continuamente ou constantemente pelos membros seus que passam, ou que vivem, ou que enfrentam algum desafio? Mas é preciso, meu irmão, minha irmã, para a comunidade rezar por você, pelos seus problemas, que você esteja junto, participando dela. E ao outro questionamento: quais as correntes que estão te segurando? Quais as correntes que você precisa se libertar para poder sair da cela ou da prisão aonde você se encontra, meu irmão, minha irmã? Talvez o anjo do Senhor está tocando o seu ombro, te empurrando, te sacudindo, e você e por você que não quer sair ou largar estas correntes que estão te tornando prisioneiro de você mesmo. Ô meu irmão, minha irmã, Deus não te criou para viver preso pelos seus próprios caprichos. Deus não te fez para poder morrer por Herodes, aqui entre aspas. Porque se você não percebeu o toque do anjo de Deus nos seus ombros, você vai continuar sendo vigiado pela política de Herodes, a ponto de chegar o momento dele te matar. É preciso, irmãos e irmãs, que nos libertemos dos nossos grilhões, para podermos experimentar o poder de Deus em nossa vida. A corrente ou as correntes nas quais você se encontra aprisionado é a corrente da vaidade, da mentira, da injustiça, da desonestidade, da falsidade, da perseguição, da vingança contra o outro, a corrente do pecado, enfim. Você não nasceu para viver acorrentado em você mesmo. Você não nasceu para viver acorrentado e preso dentro de uma cela. O Senhor Deus quer te libertar. E Ele vem através, ou melhor, Ele vem através de vários meios ou de várias pessoas para nos dar um toque especial. Levanta-te, coloque a sua sandália, o seu cinto, sua calça, se arrume, portanto, porque o portão da rua que nos dá, ou que nos faz ver ou visualizar o horizonte, Deus vai abri-lo. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes, há algumas prisões, para dela nos vermos livres, só depende de nós. Na leitura do Evangelho, Jesus faz como que uma sondagem. Quem dizem os homens ser o Filho do homem?
E aí os apóstolos, né, sabendo das respostas que o povo, né, estava compreendendo sobre Jesus, então torna isso mais evidente para o Senhor. Olha, alguns falam que o Senhor é Jeremias, João Batista, Isaías, algum dos profetas. Esta resposta, meu irmão, minha irmã, que Jesus Cristo é um profeta, ela é muito superficial. E Jesus devolve a pergunta para os 12, para aqueles que estavam mais próximos dele. E para vós, quem sou eu? E Pedro, de maneira muito sábia e pronto, como um bom líder, vai então responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Irmãos e irmãs, as pessoas no geral, talvez compreendiam ou compreenderam Jesus como um profeta, porque eram pessoas que iam atrás dele por milagres. Estava com um problema na coxa, ia. Estava com uma lepra, ia. Estava precisando de pão, ia procurar o Senhor. Eram respostas a partir de uma compreensão rasa sobre quem era Jesus Cristo, sobre a sua missão, sobre a sua pessoa. Não estou aqui dizendo, meu irmão, minha irmã, que Jesus não possa fazer milagre. Pelo contrário, Ele precisa fazer milagre para nós. Ele precisa realizar prodígios em nossa vida. Mas o cristão verdadeiro não é aquele que participa da comunidade, não é aquele que reza, que suplica a Deus ou a Jesus Cristo simplesmente para satisfazer as suas necessidades momentâneas. E nós encontramos por aí, me desculpem vocês que estão nos acompanhando, muitos cristãos que vão atrás de Jesus Cristo porque estão procurando ou caçando um milagre. Está desempregado? Vem na minha igreja. Está precisando de um carro? E lamentavelmente o cristianismo, ele vai tomando um rumo ou uma tônica que não é a original. Porque para responder quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, é só aquele ou aquela que ultrapassou o conceito, mas sobre o conceito intelectual, mas que vive na radicalidade o chamamento do Senhor. Pedro, como líder, ele vai responder quem é Jesus, porque ele fez uma experiência profunda e verdadeira com o Senhor. Ele que negou Jesus tantas vezes, mas ao mesmo tempo, ele que esteve com o Senhor tantas vezes, e isto permitiu-lhe fazer uma experiência tão profunda e tão verdadeira do mistério, que este é o Messias, o libertador, o salvador da humanidade, o único e verdadeiro Filho de Deus. Às vezes a gente tem uma leve impressão, né? Talvez não na nossa paróquia, mas lá na Alemanha existem muitas igrejas de todos os modos, todos os segmentos. Mas o fato de ter muitas igrejas que se denominam cristãs não significa que a fé está sendo vivenciada na sociedade. Podemos ter igreja de todas as denominações, dos nomes mais estranhos, mas se os cristãos não assumirem na sua vivência dentro de si o princípio de Jesus Cristo, ao seu seguimento, simplesmente teremos cristãos de nome. Eu falava,
cristãos que vão à igreja, aquela ou outra, para poder receber uma graça, mas não um envolvimento com o mistério salvífico de Deus na pessoa do Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, se Jesus Cristo hoje te perguntasse: quem sou eu para você? Qual seria a sua resposta? A sua resposta a essa pergunta, evidentemente que ela precisa ser dada a todo instante, mas ela vai depender muito e principalmente da sua entrega à demanda do próprio cristianismo. Vai depender do seu envolvimento, do seu apaixonamento com o Senhor Jesus. E assim nós podemos falar de São Paulo. Na leitura ao seu amigo Timóteo que era bispo de Éfeso, São Paulo, ele vai dizer de maneira madura e consciente que a sua hora chegou. Ele diz: quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Meu irmão, minha irmã, se você soubesse que ia morrer daqui a alguns minutos, você teria a certeza de para onde iria? Para o céu ou para o inferno? Se você soubesse que iria morrer daqui a algumas horas, como Paulo sabia, você ganharia este prêmio, essa coroa da glória dada por Deus? São Paulo só tem certeza da sua salvação, dessa coroa gloriosa, porque a partir do momento que ele se converteu, ele viveu o Evangelho na radicalidade. Ele assumiu o cristianismo, ele assumiu Jesus Cristo totalmente para si. E a partir da sua conversão, a sua vida se resumiu na dedicação, na propagação e, sobretudo, no testemunho do cristianismo. Quantas vezes, irmãos e irmãs, que nós fingimos nos converter? Então, se eu não tenho certeza para onde vou, se eu morrer, ou para onde eu iria, se eu morresse daqui a alguns minutos, é porque, na verdade, eu sei que não estou fazendo nada ou quase nada pelo Evangelho. É porque eu sei que ainda preciso fazer algo a mais para o reino de Deus. Porque trabalhar para o reino de Deus é trabalhar pela minha própria salvação. E São Paulo, repito, me encanta nele essa consciência de que vai morrer, mas com a missão cumprida. Assim, caro irmão, cara irmã, supliquemos ao Senhor para que nós sejamos cada dia mais esta igreja de Cristo, fundada sobre a fé de Pedro, sobre o testemunho deste homem e propagados pela missão de Paulo enquanto missionário. Então, meu irmão, minha irmã, qual é a sua contribuição dentro dessa igreja? Paulo e Pedro, duas colunas mestras da igreja. Qual é a sua função? O que você tem feito dentro desta igreja para o crescimento dela? Será que você é pelo menos um tijolo? É o reboco? É um grão de areia? Ou seja, qual é a minha parcela de contribuição dentro dessa igreja, que é a única e verdadeira fundada por Cristo, dada a Pedro o poder de ligar e desligar, de unir ou de desunir o céu e a terra, que hoje tem Francisco
como o continuador desta missão, no fundo, meu irmão, minha irmã, todos nós devemos ser Pedro e Paulo, para protegermos, preservarmos, lutarmos por essa igreja. Porque quantos de nós que difamamos a igreja, quantos católicos que têm simplesmente a coragem de falar mal da sua igreja, de falar mal do seu bispo, falar mal do seu padre, falar mal do Papa e assim por diante. Quantos de nós que não defendemos esta fé, esta igreja, que tem como base Jesus Cristo e a fé dos apóstolos? Mas eu só vou defender esta igreja quando de fato eu amá-la, quando de fato eu amar Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha de dizer que você é católica. Não tenha vergonha de vestir roupas ou camisas com estampas de imagem dos santos. Não tenha vergonha de andar com o seu terço pendurado no braço ou no pescoço ou no seu carro. Divulgue a sua igreja, divulgue a sua fé. Mostre para o mundo, para a sociedade, aonde você trabalha, quem você é religiosamente. Que São Pedro e São Paulo intercedam por nós e por essa igreja que nós buscamos viver a nossa fé. Assim seja.